Eu quero falar hoje à noite sobre como ter uma vida limpa. Aqui a gente limpou, estava bonitinho, mas sujou. Santidade é um processo. A gente vai limpar a nossa vida e daí a pouco alguma área está suja de novo, a gente tem que limpar de novo. Quem aqui gosta, quem aqui não é que gosta, quem aqui toma banho todo dia, levanta a mão. Para, deixa eu ver, eu quero ver. Quero ver, legal, tá ótimo, vocês estão demais. A gente toma banho todo dia porque queremos nos mantermos limpos. Também uma vida de santidade é assim, santidade como estilo de vida. Josué capítulo 7, verso 13. Vá, santifique o povo, diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos inimigos, enquanto não as retirarem. 1 Pedro 1,15 diz assim, mas assim, como é santo aquele que o chamou, sejam vocês também santos em toda a sua maneira de viver, ou em tudo aquilo que vocês fizerem. Diga assim, santidade, estilo de vida. Então eu quero hoje à noite falar para vocês sobre santidade como estilo de vida. O que é a santidade? De acordo com a doutrina cristã, santidade ou santificação não é um ato, é um processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mau ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração a Deus. Diga assim, eu sou santo, eu sou santa. Nossos filhos precisam ser santos e santa. Tem alguns termos que roubam da igreja e a gente não pode usar. Quantos pais aqui têm desejo que seu filho seja santo? Isso. Você quer que seu filho seja santo? Então eu posso falar que seu filho é santo? É ok? Ok, Dilson? Ok. Então você é pai de santo. Brincadeira, né? Roubam as coisas, depois já não pode usar. Mas pai de santo e santa deveria ser nós, não aqueles lá, né? Porque nossos filhos são santos, para a glória de Deus. Ok. Eu queria pedir aos adolescentes, cadê a minha turma do Seja? Eu queria pedir aos jovens, eu queria falar com vocês, muito especial hoje à noite. Se você puder, deixa o seu celular no modo avião e conecta comigo. Preste muita atenção naquilo que eu vou falar hoje à noite, que eu imagino que vai ter muito a ver com você. Preste muita atenção, e os pais e a igreja também. Antes de começar a minha palavra, vou usar no texto de introdução. Eu sou uma pessoa extremamente observadora. Eu gosto de olhar, né, para as famílias. Eu aprendi muita coisa, né, aqui na igreja com alguns casais. Mas Silvino e Iva me inspiraram muito no tratamento de um para com o outro. É um casal eles têm quase 90 anos de casado, eu acho. Silvino hoje fez 72 anos, mas é um casal que me inspira porque eles são muito atenciosos um com o outro. E eu quero aprender, né? Então sempre olhei para eles, como olhei para alguns pais que criaram seus filhos. E como olhei sempre para a igreja. Quando nós começamos a igreja, e eu observei, e era verdade, nossa igreja era super tradicional. A gente não batia palma, a gente não cantava cânticos fora do cantor cristão, a gente não falava aleluia, a gente era bem quietinho, bem quietinho, bem tradicional. Porém, o Espírito Santo nos visitou e avivou o nosso coração. E a igreja tomou um novo rumo na vida. Uma das primeiras coisas que aconteceu, a nossa igreja ficou diferente, muito diferente. O nosso estilo de culto, nossa maneira de ser, ficou diferente de muitas igrejas que até hoje têm um jeito de ser.
e a igreja era muito legal. Eu gostava muito da igreja, né? As famílias passaram a gostar muito da igreja. Vieram muitas pessoas para a igreja, porque nós amávamos a igreja. E éramos comentados na cidade as coisas que aconteciam. Vinha gente de fora para ver o que acontecia no meio do avivamento. Porém o tempo foi passando e aconteceu algo que me chamou demais a atenção. E você vai compreender. Eu comecei a observar que a nossa igreja, ela foi feita na medida para a minha geração e para as pessoas da minha geração. Mas à medida que o tempo foi passando, nossos filhos foram crescendo, eles nasceram na igreja, eles foram crescendo, mas eu observei que casais abençoados, famílias preciosas, que criaram seus filhos na igreja, quando eles tiveram de 15, 16, 17 anos, há muitos filhos dessa casa deixaram essa casa. Deixaram essa casa. Alguns foram para outras igrejas, mas alguns, boa parte dos nossos filhos foram para o mundo. Isso sempre me chamou a atenção. Nunca para condenar pai nem mãe, mas eu sempre pensei, Deus, aonde nós estamos falhando? Aonde a igreja está falhando? O que está acontecendo que nós não estamos conseguindo manter os nossos filhos e às vezes passar a fé que nós temos em Jesus para os nossos filhos? Isso assim causou um desespero. Nós perdemos quase uma geração, né, desses filhos de pastores. E aí, 3 anos atrás, eu chamei a minha equipe e a gente começou a conversar sobre isso. Isso inquieta meu coração. Quando eu olho para alguns de vocês, tão preciosos, tão comprometidos com Deus, né, e seus filhos não estando ao seu lado, seus netos não estando ao seu lado, na fé. Então, eu comecei a dizer, Deus, me ajuda a entender o que acontece. E desta viagem, eu sempre quando vou a algum lugar, eu quero abençoar aquele país ou aquela cidade, mas eu também quero muito ser abençoado. Eu quero que Deus use pessoas para falar comigo, porque eu quero realmente servir a Deus e a vocês, ovelhas queridas. E eu tive o privilégio de encontrar um pastor em Santiago. Esse pastor era pastor de uma grande igreja, né, uma sede de milhares de pessoas, e ele fazia parte da equipe pastoral, né, desse ministério. E ele percebeu que os filhos dos pastores, de 15 anos até 25 anos, eles não ficavam naquela igreja. Os pastores ficavam ali servindo, sozinhos, sem os filhos. E muitos casais da igreja fiéis também não tinham seus filhos servindo ali. Isso trouxe um grande temor no coração dele. E por algumas razões, ele deixou esse ministério. E ele, então, foi orar com a sua esposa. Ele tinha 2 filhos pequenos. Porque ele falou assim, eu não queria ter uma igreja que não servisse para os meus filhos. Depois de 2 anos, quase 3 anos, então ele começou uma igreja. E essa igreja que ele começou, que ele dirige lá em Santiago, ela tem uma ênfase interessante. Ela é voltada para os filhos. Ela é focada nos filhos e não nos pais. Porque ele pensou o seguinte, os filhos não ficam na igreja se a igreja não agrada ou não satisfaz os anseios do seu coração. Eles vão embora. Mas os pais são capazes de ficar numa igreja se os filhos estiverem bem. Então, ele, ao invés de focar nos pais, ele focou a igreja nos filhos. Focado nos filhos. E eu achei isso muito, muito interessante. Por isso que eu queria adolescentes, jovens, vocês que estão aqui, preste atenção naquilo que eu quero falar hoje à noite, né? Uma igreja que precisa entender, se nós quisermos realmente ser uma igreja relevante para a próxima geração, porque senão a igreja vai ser relevante para nós, mas como Josué, que foi um grande líder, mas ele não teve continuidade. A Bíblia diz que depois da liderança de Josué, os líderes que vieram não conheciam o Senhor, ou seja, Josué não deu continuidade. Então, esse processo, o que eu quero falar para vocês hoje à noite, dessa vida de santidade, né, eu quero que você pense
como base numa igreja que está querendo focar, e eu vou mostrar para você na palavra o tipo de igreja que eu gostaria de ter. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pais, vocês que são pais, quantos de vocês, honestamente, desde que seus filhos nasceram, o melhor da sua casa é para os seus filhos? Levante a sua mão. Todos nós. E esse pastor disse: o melhor da casa de Deus, nós queremos que seja para os filhos. Para os filhos, preste atenção nisso. O melhor para os filhos. Ok? Recebido essa palavra, entenderam isso? As reformas que estamos fazendo, parte dela, eu estou focado nos filhos. Por mim mesmo não faria algumas coisas nessa casa, mas eu estou pensando nos nossos filhos, para que eles possam continuar amando e fazendo aquilo que nós amamos fazer para a glória de Deus. Quantos pais acham que seria interessante a gente pensar assim? Levanta a mãozinha comigo. Ok? Vocês vão ver algumas coisas nessa casa, e quando vocês verem algumas coisas diferentes, vocês, por favor, entendam qual que é o meu coração. Meu coração é servir os seus filhos, os meus filhos, servir os nossos filhos, para que eles possam ter alegria na casa de Deus. Eu vou te falar uma coisa, mais para frente. Essa não pode ser agora. Vou passar aquele vídeo mais para frente. Vamos lá. Meu tema de santidade como estilo de vida. Uma santidade que te chama para perto de Deus. Uma santidade que te leva a ter relacionamento com Deus. Quero que você pegue a sua Bíblia. Vou ler a Bíblia com vocês. Agora, veja só. Eu e você pegamos a nossa Bíblia de papel. Quantos tem Bíblia de papel? Levanta a Bíblia de papel aí. Mas tem uma turminha aqui que não tem Bíblia de papel. Quem tem Bíblia no celular, levanta aí. É outro jeito. Então, pega a Bíblia no seu celular e quero que você acompanhe esse texto. Romanos 5, a partir do primeiro versículo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Diga, paz com Deus. Bem bonito, paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bora. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Até o 11. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, diga assim, fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da sua ira. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Seu relacionamento com Deus, que tipo de relacionamento você tem? Um relacionamento de paz ou um relacionamento de medo? Eu queria ilustrar esse ponto. Às vezes nós desenvolvemos uma santidade com base no medo. E eu queria te fazer uma pergunta. Aos homens casados, depois às mulheres. Homens casados. Você não trai a sua esposa porque você tem medo que ela descubra?
ou porque você a ama? Meu Deus. Vou fazer uma pergunta, trazer aqui para mim aqui. Eu não traio a Sinora porque eu tenho medo dela? Tenho. Não, brincadeira. Ou porque eu a amo? O que vocês acham? Todos nós não traímos esposo e esposa, não é porque temos medo de ser descoberto. Nós não traímos porque nós amamos. A santidade não deve ser vivida por causa de medo de ir para o inferno. A santidade precisa ser vivida como uma expressão de gratidão a Deus, porque Ele já nos livrou do inferno. Cristo nos reconciliou com Ele. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então eu estou livre. Eu me santifico por gratidão ao Senhor. Assim como eu me santifico no casamento por amor à minha esposa, eu me santifico para Deus por gratidão a Ele. Não porque eu estou com medo que alguém descubra alguma coisa, ou que Deus me condene. Não, tenho gratidão ao Senhor. Diga, santidade como gratidão. Santidade não pode ser gerada para ser mostrada no exterior, na aparência. Vamos ler Romanos capítulo 14, do verso 13 até o 23. Romanos 14, do 13 em diante. Portanto, deixemos... Leiam para mim só essa primeiro parágrafo até o ponto. 1, 2, 3. Leiam vocês. Vamos ler de novo, que eu acho que não entendi direito. Leia, vamos ler. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. O que é que Paulo está dizendo que é para a gente não fazer? Julgar. Julgar quem? Os outros. Eu vou, antes de continuar lendo o texto, o Brasil tem umas características culturais interessantes. Nós estávamos lá no Chile, alguns países têm uma maneira de ser diferente. Eu moro num prédio, meu vizinho está aqui, e é interessante a cultura do nosso prédio, né, Ronaldo? As pessoas não comentam da vida uns dos outros, não é verdade? Eu morei mais de 5 anos com vocês lá no prédio, Ronaldo, quase 8 anos, 10 anos, mais de 10 anos. Encontrava o Ronaldo, a Ana no elevador, eu praticamente não sabia nada da vida deles e eles não sabiam nada da minha vida. Porque na cultura do nosso prédio a gente não comenta da vida dos outros. É interessante, é uma cultura. Lá no Chile, eles têm uma cultura de não comentar a vida dos outros. E aí teve uma situação lá numa igreja em que aconteceu uma coisa muito séria, e aí tinha uma irmã brasileira lá na igreja, e ela queria saber o que tinha acontecido. Mas o pastor não falava, e a esposa também, os irmãos também não. E a brasileira falava assim, mais ou menos, como é que eu vou orar se eu não sei o que está acontecendo? Porque no Brasil, o que a gente faz? Para pedir oração, a gente já conta a história. E a gente já dá a nossa interpretação. O brasileiro tem 2 características. O Brasil, dos países que eu conheço, e você que viaja para fora, a Leonie falou da Europa, Alemanha, Suíça, alguns países, não é que não exista imoralidade nesses países, mas não existe sensualidade como existe no Brasil, não existe nesse país, não existe essa sensualidade brasileira, não existe. Eu nunca vi em país nenhum a sensualidade que existe no Brasil, eu nunca vi. Sensualidade é uma coisa da cultura brasileira. E a outra coisa que é da cultura brasileira é a fofoca. Essa coisa de falar uns dos outros, e fala, e dá sua opinião, e diz o que você acha, e essa coisa, isso é muito brasileiro. Porém, eu entendo que nós precisamos, pelo Evangelho, mudar a cultura, e trazermos a cultura do reino para as nossas vidas. Vocês já pensaram a gente viver numa igreja onde não julgam uns aos outros? Quantos gostariam? Levanta a mãozinha, quantos gostariam? Como é que nós vamos ter isso? Muito simples, só você parar de julgar os outros.
É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, gente, uma vida de santidade. Uma das coisas que você deve fazer, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Vamos para frente. Eu tenho que ler esse aí. Vamos lá no 3. Em vez disso, olha só, em vez de julgar os outros, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho dos irmãos. Aqui, bem para nós aqui. Quem já ficou chateado com comentários a seu respeito ou da sua família em alguma igreja, não aqui na Shalom, mas em alguma igreja desse mundo? Quanto aborrecimento já tivemos por conta disso. E quem sabe quantas pessoas até já desviaram da fé, por não observarmos esse princípio tão interessante. Vamos ao 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é... o reino de Deus não é o quê? Comida nem bebida. O reino de Deus é o quê? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas quantas vezes nós fazemos do reino de Deus comida e bebida? E achamos que comida e bebida, isso sim é a manifestação do reino de Deus. Não preocupamos com justiça, não preocupamos com paz, não preocupamos com alegria no Espírito Santo. Para frente. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo aquilo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça o outro tropeçar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que seu irmão possa cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Olha só. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Pecado. Mateus 7. Jesus reforça isso e diz, verso 1, vai lá, Mateus 7, 1. Ok. O que diz lá? Leia vocês, que eu nem quero ler esse texto, vai. Leiam bem alto. Muito obrigado. O que não é para a gente fazer? Quem aqui gosta de ser julgado, levanta a mão. Eu não gosto. Eu não gosto. O que Jesus diz? Se você não quer ser julgado, não julgue os outros, para que vocês não sejam julgados. Próximo. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também, será usada para medir vocês. Olha para mim um instante. Na década de 80, brasileiro tinha duas coisas que lhe encantavam na televisão. Domingo, Ayrton Senna, na Fórmula 1. Quem é desse tempo? Ayrton Senna, demais. Sábado de manhã, um dos maiores pregadores que eu já ouvi pregar. Pensa num cara bom. Eu tinha acabado de converter, eu gostava de ouvir ele, porque ele colocava o dedo na cara de todo pecador. Você, seu pecador, você, e era assim que ele pregava, você, pecado. Eu falava, legal. Eu estive ano passado na igreja desse pregador. Ele esteve em 150 países, programa de televisão. Ele construiu um edifício só para o programa de televisão dele. Foi um dos pregadores mais famosos dessa geração. Ele era especialista em apontar o pecado das pessoas, em julgar as pessoas. E a igreja vibrava com esse cara julgando todo mundo. E eu gostava também.
enquanto ele julgava todo mundo, ele foi descoberto, envolvido com prostitutas. E a fama desse homem ruiu. Hoje ele não prega, não tem mais de 500 pessoas no prédio para mais de 5.000 pessoas nos Estados Unidos. Como isso é conhecido, o nome dele, Jimmy Swaggart. Porque não entendeu o que Jesus disse. Com a mesma medida que você julgar os outros, você será julgado. Não usou de misericórdia para com os outros, não usaram de misericórdia para com ele. Verso 3. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Meu Deus. Próximo. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Misericórdia. Hipócrita. Tira primeiro a viga do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Sabe por que Jesus disse que não é para a gente julgar? Porque o que vale não é o que está fora, o que vale é o que está dentro. Jesus nos ensina, porque Ele conhecia o que está no coração de Deus. Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E o que vale é o que está dentro do coração. Dentro do coração. Isso é que tem valor. Santidade produzida pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus tem uma direção para cada pessoa. Isaías 30, 21. Quando você se voltar, quando quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá, este é o caminho, siga-o. Santidade produz direção. E Deus vai ter uma direção para você. Deus vai ter uma direção para a sua casa, que pode ser totalmente diferente da direção do seu vizinho, do outro irmão. Santidade vai te dar direção. Você vai conhecer a vontade de Deus, Romanos 12, 1 e 2. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Santidade gerada pela palavra de Deus. Romanos 8, 31 diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo para o seu propósito. Verso 31 de Romanos, capítulo 8. Bora lá? Ok. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, bem bonito, que nem a igreja pentecostal. Se Deus é por nós, santidade firmada na palavra. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando eu me separo para Deus, quando eu me consagro para Deus, é isso que eu vou experimentar. Um Deus que está do meu lado, para me ajudar. Um Deus que vai me abençoar. Um Deus que vai me dirigir. Um Deus que vai fazer com que eu seja mais do que vencedor. 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, diga mas, apesar de tudo isso, mas, em todas estas coisas, somos o quê? Mais do que vencedores, por meio de quem? Por meio daquele que nos
amou, que é Cristo Jesus. Próximo. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, ou na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa vitória está em Cristo. Por último, santidade como estilo de vida por amor a Cristo. Romanos 13, verso de número 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu irmão tem cumprido a lei. 9. Pois este mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se reúne neste preceito. Qual o mandamento? Resume tudo em quê? Resume tudo em amar o próximo como a si mesmo. Gente, eu te pergunto, é mais fácil amar a Deus ou amar o próximo? O que é mais fácil? Amar a Deus, porque Deus é perfeito e o próximo é imperfeito. Mas ele diz que é para a gente amar pessoas que são imperfeitas. É fácil? É fácil a gente amar pessoas que são perfeitas. Mas é difícil a gente amar pessoas que são imperfeitas. Agora, Deus ama pessoas perfeitas ou Deus ama pessoas imperfeitas? Perfeitas ou imperfeitas? Imperfeitas, porque Deus nos ama e nós somos imperfeitos. E Ele diz que é para nós amarmos pessoas imperfeitas. O amor não pratica o mal. Próximo. O 10. O amor não pratica o mal contra seu próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer as paixões ou os desejos da carne. Ok. Deixa eu perguntar aqui. A Bíblia diz que tudo se resume em amar o nosso próximo. O nosso próximo é imperfeito. Então, santidade como estilo de vida vai nos levar a amar pessoas imperfeitas. A igreja é feita de pessoas perfeitas ou imperfeitas? Imperfeitas. E Deus amou a igreja. E a igreja é chamada para amar pessoas imperfeitas. Mas nós gostamos de amar pessoas perfeitas. Parece que a santidade que nós produzimos, nós queremos produzi-la para que pessoas sejam aperfeiçoadas, para que fique mais fácil da gente amar estas pessoas. Mas nós não somos salvos por causa da nossa santidade, nós somos salvos por causa de Cristo. Nós nos santificamos como gratidão a Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus veio para os perfeitos ou para os imperfeitos? Vamos lá, me ajuda a pensar. Jesus veio, morreu pelos perfeitos ou os imperfeitos? Os imperfeitos. Ele diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes.
Então pensa comigo, a igreja deve ser feita para pessoas perfeitas ou para pessoas imperfeitas? Para pessoas imperfeitas. Isso é tranquilo para nós? Sim ou não? Para mim não. Eu gosto de gente perfeita. Eu gosto de gente que não dá trabalho. É mais fácil amar pessoas que não dão trabalho do que amar pessoas. Jesus disse que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Sabe uma coisa que mais me apaixonou no começo da igreja? É que nossa igreja passou a viver um estilo de vida que os pecadores vinham para a nossa igreja. Bêbado faziam fila na nossa igreja. Tinha um bêbado, vocês vão lembrar, ele era desviado. E ele vinha na nossa igreja. E ele bebia muito antes de vir. Ele chegava no porre. E nossa igreja na época era bem tradicional. E ele era, porque ele estava bêbado, ele cantava os hinos da harpa, mas pensa num homem que dava gosto de ver cantar. Ele pregava como nós não pregávamos. Por quê? Porque ele estava fora de si, estava bêbado. Paulo, porém, diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, para você poder pregar e poder viver a vida de santidade em Deus. Nossa igreja, naqueles dias, apareceu os endemoniados, mas pensa nos bichos que davam trabalho. Pecador vinha de tudo que é tipo. E a nossa igreja, ela era uma igreja aberta para isso. Você não acha isso interessante? A igreja é feita para quem? Para os imperfeitos, mas nós fazemos uma igreja para os perfeitos. Nossa palavra, nossa linguagem, Gleise, nossos cânticos são feitos para quem? Para os perfeitos. Nós comunicamos com eles, nós falamos com eles. Ele disse: eu vim buscar os perdidos. Gente, eu falo para vocês, eu espero, Jonathan e toda a turma do Seja, que vocês não parem, ainda que eu fique desesperado quando venho no meio de vocês. Porque assim como eu fui salvo na minha mocidade, muitos serão salvos no meio de vocês, homens e mulheres de Deus, vão ser. Eu espero que nós tenhamos uma igreja que possa atender e ver pessoas, mas eu vi adolescentes tão comprometidos com Deus, gente, coisa mais bonitinha, coisa mais linda. Jovens, a gente vai lá agora, termina essa reunião, vai lá no Unique, chega lá, é outra coisa. Eles são diferentes. Mas eu espero que a nossa igreja saiba acolher essas pessoas. Eu espero que a santidade sua e minha, ela não seja a santidade da aparência, daquilo que aparenta. Às vezes a gente vê alguém assim com a Bíblia na mão e fala: aquele irmão é crente mesmo. Porque nós olhamos a aparência, mas não tem santidade interna, não tem santidade para Deus, não vive para Deus. Nós precisamos ter uma santidade que vá muito além da aparência e vivermos para Deus, consagrado para Deus. Eu penso que a melhor ideia de santidade para mim, porque eu não quero dar ideia, de que eu quero continuar sendo sério com Deus. Mas eu não quero, Jesus disse que Ele vai nos deixar nesse mundo, Ele não vai tirar do mundo para a gente ser a luz do mundo. Agora a luz brilha onde? Nas trevas. Mas nós queremos uma luz que brilhe na luz. Ele disse: o sal tem que ser colocado na carne que está apodrecendo para ela não apodrecer. A minha ilustração de santidade é: eu e você precisamos ser como um navio no oceano. O navio não faz parte do oceano, mas ele está no oceano. Jesus disse: eu não vos tiro do mundo, mas eu oro para que vocês sejam luz no mundo. O navio está no oceano, ele não faz parte.
Assim a igreja está nesse mundo, mas ela não faz parte desse mundo. Mas ela está nesse mundo. No momento que o navio estiver no mar, e que a água do mar entrar dentro do navio, vai destruir o navio. Para que você entenda a minha palavra de santidade hoje, nós estamos no mundo, mas a hora que o mundo entrar dentro da igreja, vai destruir a igreja, as práticas do mundo. Mas as pessoas que estão no mundo são chamadas para vir para dentro da nossa igreja. Deus fez uma coisa interessante, todo domingo de manhã, Ele já nos deu, dependente de Cristo, na segunda-feira. Se você vai lá para você ver o que é aquilo lá. Ele já deu quase 700 adolescentes, 800 adolescentes aqui, na sexta-feira à noite. Ele nos deu, domingo de manhã, sabe o que Deus fez? Ele deu um grupo mais ou menos de 30 pessoas de rua, que se assentam neste lugar aqui todos os domingos. Se assentam aqui todos os domingos. Pessoas meu Deus do céu. Todo domingo Deus põe eles aqui. Um já batizou, no batismo da semana passada. Uma santidade dentro, que permite a gente amar os pecadores e recebê-los com alegria na casa de Deus. Ontem, vou mostrar esse vídeo para vocês. Nossos juniores de 10 a 12 anos, crianças puras, que não têm coração puro. O Halster fez o primeiro congresso do Ministério Intense ontem. E eles foram evangelizar na praça, lá no Jardim Zoológico. De 10 até 12 anos. Gente, essas crianças evangelizaram ontem, você vai ver o vídeo. Famílias inteiras chorando com testemunho. E eu acredito tanto nisso que eu estou falando, que no dia 13 de outubro desse ano, o culto da manhã e o culto da noite será dirigido pela igreja de crianças. Crianças vão pregar, crianças vão dirigir louvor, crianças vão recolher oferta. Eu estou orando demais, elas vão recolher oferta. Tu riu, mas eu estou desesperado. Porque eu espero que eu e você sejamos capazes de entender e fazer uma igreja para os nossos filhos. E nós vamos nos alegrar de ver essa turma caminhando com Jesus. Esse é meu coração.